E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E se você não sabe do que eu estou falando ou está começando agora a despertar esse interesse para fazer um queijo vegetal, seja porque você comendo queijo tem desconforto abdominal, tem dor de cabeça, enfim, né, sofre impactos no corpo em relação ao consumo de laticínios, ou porque de fato já percebeu que isso pode não ser tão saudável assim para você, ou devido à exploração animal. Isso daí são alguns fatores que podem ter te trazido até aqui. E quando você olha para a internet, tem N receitas de queijo vegetal. Eu não sei se você já tentou fazer alguma de repente, ou se está começando mesmo, ainda não fez e está querendo fazer alguma. Então, para você que está nessa situação, eu acho que esse vídeo aqui cai como uma luva. Não que eu vá dar a receita perfeita para você, porque isso não existe. Mas eu acho que algumas orientações que eu posso trazer aqui vai deixar o seu caminho um pouco mais confortável nessa busca pelo melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E isso daí é importante você saber que quando você vai atrás de uma receita, essas receitas normalmente elas são de algum queijo vegetal que tem um certo objetivo final ali, tá? No sentido de ele cair como uma luva em algum prato específico, porque existem diferentes queijos vegetais para diferentes ocasiões. Eu acho que esse é o primeiro ponto que você precisa ter na cabeça, porque quando você for buscar um queijo vegetal, eu acho que é interessante você ir de trás para frente, onde você vai querer colocar esse queijo vegetal. E a partir daí buscar receitas que vão trazer essas características para um determinado prato. Por exemplo, se você quer pôr numa pizza, é um queijo vegetal diferente daquele que você vai degustar tomando um vinho com a sua companhia. Então, para cada situação, vai ter algo um pouco mais específico. Agora, quero começar agora, quero fazer qual receita que eu faço. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu aconselharia você ir atrás de receitas com a menor quantidade de ingredientes possível. Tá? E isso porque pode facilitar muito o seu início nessa jornada. Eu sei que é vendido até como mais fácil as receitas de queijos vegetais não fermentados, tá? Mas tem um problema essas receitas aí, porque tem duas coisas pelo menos que dificultam um pouco mais você fazer um queijo vegetal não fermentado, que é, primeiro, o fato de você equilibrar os sabores para chegar mesmo num gosto de queijo, num queijo vegetal não fermentado. E depois, pode ser que nessa receita tenha alguns ingredientes que você nunca ouviu falar, porque são receitas que já trazem uma quantidade maior de ingredientes. E isso em relação a ingredientes de sabor, para compor alguma coisa que se aproxime do queijo, e depois em relação a própria consistência e estrutura do queijo vegetal. Vai precisar, às vezes, de geleificante, de um emulsionante, de um espessante, ou seja, alguma coisa aí que pode não ser a coisa mais fácil de se encontrar. Né? Quem não está aí já tem alguns sites que costuma comprar ingredientes na internet e tal, pode achar uma dificuldade um pouco maior, né, de encontrar uma capa carragena, uma goma xantana, alguma coisa nesse sentido. Então, é por isso que eu sugiro que você busque receitas de queijo vegetal que tenha menos ingredientes. Tá? Depois disso, eu acho que uma outra atenção que você deve ter na receita é que seja de queijos vegetais que não precisam de um processo de cura, porque o processo de cura leva tempo. E eu sei que você entrando nesse universo, você quer resultado rápido. E o resultado rápido ele vai vir principalmente com queijos vegetais mais cremosos, tá? Aqueles para passar no pão mesmo. Então, só o fato de você pegar uma castanha de caju, hidratar ela, depois, no dia seguinte, você triturar ela com um pouco de água. Mas quanto que é esse pouco de água? Depende do equipamento que você tem. Tá? Mas tente utilizar o mínimo para um pouquinho mais até chegar nessa consistência mais cremosa. Porque só essa castanha de caju nessa forma,
ela já vai ter uma consistência, uma textura maravilhosa. Aí depois o fato é você colocar sabor nisso. É claro que o sal ele precisa entrar, né, para enaltecer os sabores ali. E daí você tem dois caminhos. Um deles vai ser a fermentação. Você usar algum tipo de probiótico que você tenha conhecimento, que você tenha à disposição, né? Tipo um chucrute mais caseiro, ele vai servir como um probiótico, né? Um kefir de água pode servir, o próprio Rejuvelac pode servir, vegetais fermentados pode servir também, enfim, tem um leque de possibilidades para você utilizar esse, esse starter, né? Ou essa comunidade de bactérias para fermentar a castanha de caju. E, claro, uma vez que você está fermentando isso, vai provando. Né? No dia seguinte você prova logo de manhã para ver se desenvolveu a acidez que o seu paladar vai estar acostumado com isso. Né? Porque se eu falar aqui, fermente por 20 horas. Se você está numa região um pouco mais fria, não vai chegar no ponto. Se você está numa região um pouco mais quente, pode ser que passe do ponto para o seu paladar. Então, por isso que precisa acompanhar. Né? Agora, se você não quer se aventurar na fermentação num primeiro momento, aí você pode temperar esse creme de castanha de caju com especiarias que são do seu gosto. Né? Mas sempre é bom colocar um pouquinho de levedura nutricional, um toquezinho de alho em pó, de repente um pouquinho de cebola em pó, porque esses ingredientes aí, eles podem remeter ao gosto do queijo. Então, se você está se aventurando nisso agora, eu acho que essas dicas elas acabam sendo interessantes para você dar o seu primeiro passo.